mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Tcharam! Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Intalks. Hoje o Intalks CEO exclusivo aqui no LinkedIn e no YouTube do Intalks. Hoje a gente vai falar da revolução da identidade digital e proteção de dados, um tema que está muito quente, né? Principalmente agora, né, com a chegada da LGPD no Brasil. E para falar hoje, nosso convidado especial é o Diego Torre Martins, fundador e CEO da Unico. Seja bem-vindo, Diegão. Opa, Thiago, tudo bem? CEO da Unico e super feliz aí pelo convite, falar desse tema, como você disse, super em alta aí nesse mundo mais digital. Depois que a pandemia começou, as coisas acelerando brutalmente. Mas super obrigado, espero que seja um bom bate-papo aí nosso. Muito bom, obrigado. Então, perdão, gente, falei Unico, é único. E aí, para ajudar no bate-papo, hoje o querido Otávio Cavalcante, VP de vendas aqui na Regos, na Space, afinal de contas, ele manja tudo também do tema. Seja bem-vindo, Otávio. Muito obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com você, aqui com o Diego, aí, nosso parceiro também, né? Muito bom estar aqui com gente que a gente conhece, com uma empresa que a gente já sabe aí que faz um trabalho muito legal. Muito bom estar aqui nesse bate-papo. Muito bom, muito obrigado. Bom, pessoal, antes da gente começar, você pode participar de todas as lives aqui do Intalks de maneira muito participativa, né? Então, primeiro, lembrando a todos que a gente está ao vivo no YouTube, no LinkedIn, né? Então, para quem quiser assistir também lá no YouTube, está disponível. Comente de onde está assistindo, a cidade, o bairro, o estado, o país, está de casa, do escritório, da praia, do carro, a gente quer saber. Traz pra gente aí. Participa mandando perguntas nos comentários, né? Vou tentar consolidar todas as perguntas e trazer aqui para vocês. Não esqueçam de compartilhar a live agora, é um bom horário para você clicar e compartilhar a live. Lembrando a todos que o Intalks CEO é oferecido pela Regos e também pela Level, parceira aqui do canal, né? E também pelo Space Brasil. E todas, 100% das lives do Intalks são traduzidas para Libras, a língua brasileira de sinais. A gente inclui legendas em português e reposta no YouTube do Intalks para trazer também acessibilidade para o mundo de negócios. Então, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade, manda ele lá para o YouTube do Intalks para a gente poder também trazendo inclusão, né? Hoje foi o bate-papo da minha sala de manhã, foi inclusão nos negócios, está aí inclusão nos negócios. Last but not least, né? Por último, aí, quem não segue ainda, siga o Intalks, tanto no YouTube quanto no LinkedIn. Já são mais de 200 horas de conteúdo exclusivo. Essa que é a live de número 185 do Intalks. Desde que a gente começou aí, já passaram grandíssimos nomes aqui na nossa plataforma. Bom, chega de passar essa mensagem. Muito obrigado a todos que estão conectando aí. Deixa eu apresentar um pouquinho para vocês aí, né? O Diego Martins é CEO da Unico, né? Uma ID Tech. Vou explicar para vocês depois o que é ID Tech. Na verdade, vou pedir para o Diego explicar, né? Mas ela é especializada em tecnologias e identidades digitais. Ele é empreendedor desde os 23 anos de idade, o que é muito legal. Ele vai contar a história dele para a gente também. Tem graduação em marketing, já fez cursos de educação executiva pela Dom Cabral, por exemplo, em Tel Aviv, lá em Israel, Tel Aviv University, e na ENSEAD. Diego, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Queria começar se apresentando um pouquinho para o pessoal do que é a Unico, né? E explicando, e a gente começa a partir daí, o que é uma ID Tech, por favor. Boa, Thiago. Acho que vale eu começar primeiro falando sobre o conceito de identidade digital e aí, em seguida, já explico como que a Unico está inserida nesse mundo.
eu particularmente acredito que as grandes mudanças mundiais com o uso de tecnologia acontecem primeiro na infraestrutura básica para que a coisa mude. Então, lá atrás a internet surgiu, o que para mim é uma infraestrutura para a criação de várias coisas, como aqui estamos numa live por conta dessa infraestrutura que é a internet. Depois vieram os smartphones, que criaram uma infraestrutura para as empresas de app, como Uber e várias outras que surgiram, porque as pessoas agora têm um computador na sua mão. E a gente acredita muito que a próxima grande revolução que o mundo vai viver é a revolução de identidade digital das pessoas. Isso porque eu acho que existe uma contradição ainda no mundo. A gente vê aí o Elon Musk mandando um foguete para levar pessoas para estações espaciais e conseguindo voltar, mas ainda ninguém resolveu problemas básicos como você se identificar o tempo todo. Você se identifica na porta da sua casa com a sua chave, você se identifica no seu prédio na Regus com um crachá, você se identifica no computador com login, você se identifica no banco com um token, você se identifica quando você vai para um hotel com seus documentos. Então, se a gente pensar a quantidade de vezes que a gente se identifica por dia de forma manual, e você pensar o quanto o mundo já evoluiu em vários aspectos, existe aqui uma grande revolução para acontecer, na qual, aqui no país, na América Latina, a Único vem fazendo essa liderança, que é basicamente criar uma identidade, e a gente usa a biometria facial como chave aí de segurança, para ter certeza que a pessoa realmente é ela que está fazendo aquela transação, para que a gente tenha uma infraestrutura de identificação que possa, no futuro próximo, você poder sair, inclusive, sem o seu celular, sem sua carteira, porque você vai conseguir fazer tudo com a sua face. Você vai conseguir, como eu dei alguns exemplos, chegar no supermercado e pagar com a sua biometria, sem precisar ter cartão. Você vai conseguir chegar na sua empresa e abrir a porta com a biometria. Você vai chegar no aeroporto, você vai se identificar com a sua biometria e automaticamente a companhia aérea e os aeroportos sabem quem você é. Então, a gente acredita muito, a gente até faz uma brincadeira, num mundo onde as pessoas no futuro não vão precisar mais ter calça jeans com bolso, porque você não vai precisar carregar mais nada, não vai precisar carregar carteira, não vai precisar, até um dia, quem sabe, não carregar celular, se a pessoa quiser. Então, essa é a grande revolução que a gente está enxergando no mundo. Obviamente, tem um impacto imenso em várias coisas, então, desde coisas governamentais. Então, a gente observa, por exemplo, na pandemia, o desafio que os aposentados tendo que fazer prova de vida num posto físico. Imagina, com todo esse risco, você tem que ir lá provar que você está vivo. Você tem que sacar dinheiro indo numa caixa econômica. Você tem N coisas que acontecem que hoje a identidade ela é importante. Só para fechar, exemplo da educação. O desafio que é você garantir que a pessoa que está fazendo a prova, porque você tem que garantir a identidade dela ali no online. Então, de fato, a gente acredita que a próxima grande revolução do mundo passa por uma identificação digital do indivíduo, para abrir portas de forma segura e simples para todo mundo, e a Único está fazendo isso aqui no Brasil, muito inspirado, depois eu posso contar um pouco mais, num país do leste europeu chamado Estônia, que fez isso há quase 2 décadas já. Então, é um pouco dessa perspectiva de onde a Único está inserido, e um pouco do que é EdTech na minha perspectiva. Muito bom. Pessoal, acho que o benefício de todos que estão aí assistindo, deixa eu colocar rapidinho aqui o site da Único no ar, aqui para vocês verem, que eu acho que é bem legal, o site é muito bem feito, e conta um pouquinho da história, né, da Único, mostra a história de uma primeira EdTech, mostra as soluções, né, mostra os principais clientes, tem depoimento, é bem legal aqui, né? E eu acho que o mais legal é saber que é uma empresa brasileira, uma tecnologia que tá no Brasil. Vocês podem até assistir aqui o manifesto, tem um videozinho aqui que conta um pouquinho. Posso deixar ele passar um pouquinho, Diego? Pode. Somos uma empresa brasileira e vamos colocar nosso país no mapa global da inovação e da tecnologia. Somos a engrenagem inovadora que movimenta a nova economia, a ponte que aproxima pessoas e tudo aquilo que elas valorizam. Somos a porta de entrada para todas as conveniências da vida moderna, a chave que abre todas as vantagens que a tecnologia trouxe para a humanidade.
Somos a marca em quem as pessoas confiam. E o porto seguro em que as empresas se apoiam. Somos a plataforma que antecipa o futuro, o motor que facilita a vida e potencializa as possibilidades. Somos o selo de confiança, a luz verde para seguir em frente. A oportunidade de ser, de realizar, construir, crescer. Único da a EdTech, que simplifica a vida das pessoas. Pois as identifica e conecta com produtos e serviços. Devolvendo a elas total controle sobre seus dados. Sua vida de um jeito único. Muito legal. E se você parar para pensar, não tem como nem a gente não questionar aqui, assim, tipo, o futuro é assim, né? Porque eu acho que há alguns anos atrás, até os smartphones começaram a ser desbloqueados pela face, e no começo parecia algo que talvez alguns ia ter, e hoje todos têm, né? E não tem como imaginar um futuro onde a nossa face não seja parte aí da segurança, né? Então, muito legal. Todo mundo conectando agora, pessoal, mandem suas perguntas, mandem seu ponto de vista. Agora, Diegão, vamos lá. Como é que é empreender no Brasil, né, num mercado de tecnologia, num setor tão específico como esse? Conta um pouquinho para a gente. Boa, Thiago. O que é o maior desafio dos empreendedores brasileiros de tecnologia, na minha perspectiva? Assim, quando a gente olha fora do país, China, Estados Unidos, as maiores empresas de cada país são as empresas de tecnologia. Aqui no Brasil ainda são os bancos e cervejarias da vida que são as maiores empresas do país. E existe um desafio conceitual e de paradigma da gente, de fato, construir empresas muito inovadoras, com tecnologias com profundidade e outras coisas relacionadas a isso, mas, obviamente, a gente precisa acreditar e desenvolver o máximo possível de pessoas que tenham capacidades de inovação e desenvolvimento de tecnologia de forma profunda. Então, eu diria que o maior desafio de empreender em tecnologia é encontrar talentos que na China tem vários, no Vale do Silício tem milhões, milhares, e que acreditam que no Brasil você pode construir empresas muito inovadoras. Eu, particularmente, para começar a resolver isso, nessa minha jornada empreendedora, busco atrair brasileiros que estavam nessas empresas globais de alto impacto. Então, a gente tem hoje um sócio que foi vice-presidente global do Google, a gente tem hoje a Fernanda, que é uma das mulheres do nosso board, que era diretora de engenharia do Facebook. Então, uma das coisas que a gente vem fazendo é conseguir atrair essas pessoas que viveram nessas grandes empresas, a escala dessas grandes empresas, e, por consequência, atrair outros talentos para formar essa empresa de tecnologia que a gente tanto sonha, que é colocar a gente no mapa global aí como uma empresa brasileira. Então, eu diria que o maior desafio é encontrar talentos e pessoas que acreditem que sim, é possível a gente criar um Google a partir do Brasil, sim, é possível criar um Alibaba a partir do Brasil, e criar um ecossistema forte de pessoas que façam a diferença nessa nossa jornada como uma empresa brasileira, querendo construir tecnologias de alto nível, né? Muito bom, muito obrigado. Bom, deixa eu passar para o Otávio, depois eu vou voltar aqui para algumas perguntas da audiência. Otávio? Estou ouvindo agora aqui? Sim. Eu gosto de fazer aquelas perguntas mais simples, né, que às vezes o pessoal manda para mim aqui, até no WhatsApp aqui, para entender. Nessa relação você está falando de desafio de tecnologia, de achar pessoas, etc. Mas voltando para o básico, assim, no desafio prático, o quão é real a gente imaginar, você falou, né, a gente se identifica no prédio, se identifica na casa, etc, etc. O quanto é real, pensando em Brasil, que a gente consiga, nos próximos anos, fazer algo que você falou que foi feito na Estônia há 20 décadas. É uma questão só de tecnologia ou, de repente, de investimento, de falta de investimento de governo ou de empresas, não sei. Na parte prática, como é que você vê a gente chegar numa realidade realmente de não usar essa calça jeans sem bolso, né? E qual que é o empecilho para que isso aconteça, não só na questão de talento? Como único, Otávio, como também para o governo, assim. O desafio é similar, é você conseguir construir uma arquitetura que conecte tudo a tudo. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Vou começar a partir do governo. Hoje,
a gente tem dados e documentos replicados em várias esferas governamentais, desde esferas municipais, estaduais e federais, até dentro do próprio governo federal. Você tem na Receita Federal determinadas informações sobre você tem no INSS outras, lá na Justiça Eleitoral outras, você tem lá no SUS outra. O maior desafio, e foi o que a Estônia conseguiu fazer muito bem há 20 anos atrás, é conectar isso tudo a uma base única, para que você não tenha dados duplicados e passe a se identificar de uma maneira simples e unificada e com segurança. Esse é o grande desafio. No mundo privado, a mesma coisa. Vou dar alguns exemplos. A gente trabalha, por exemplo, com os grandes bancos e fintechs para autenticar as pessoas no momento que elas estão abrindo uma conta corrente. E essa mesma particularidade de premissa de autenticar aqui, a gente usa, por exemplo, lá quando a pessoa é contratada numa empresa, como funcionário, e tem que se identificar com vários documentos. Depois, essas empresas que contratam ou que têm novos clientes precisam assinar documentos com os indivíduos e ter certeza que são eles mesmos que estão assinando aqueles documentos. Depois que uma pessoa abre uma conta no banco, ela tem que se identificar na hora que ela está fazendo um pagamento no e-commerce, por exemplo. Então, o grande desafio, tanto privado quanto público, é criar essa arquitetura que, primeiro, você tenha as coisas unificadas e tenha todos esses serviços de identificação integrados numa mesma plataforma. Esse é o maior desafio que existe no mercado privado e também no mercado público. A gente está conseguindo, felizmente, fazer isso junto às empresas. Então, como eu te disse alguns exemplos, hoje Latam, uma Vivo, um Carrefour, um McDonald's, toda vez que vai assinar um documento com o funcionário, quando, por exemplo, ele vai tirar umas férias, eles usam um produto nosso que identifica que aquela pessoa realmente é ela e depois assina o documento eletronicamente. Ao mesmo tempo, quando essas empresas estão contratando um novo funcionário, avisa a Único pede a identidade daquela pessoa, ou verifica se a gente já tem, e compartilha eletronicamente com a empresa. Da mesma forma que isso acontece lá num banco grande, quando vai fazer um cadastro para abertura de conta, vem perguntar para a Único se é a pessoa que está fazendo o cadastro usando a biometria facial. Então, a gente já tem várias aplicabilidades usando a base de identidade, com esse conceito de unificar a visão de identificação num lugar só, né? Então, o desafio é muito mais de arquitetura e conceito do que necessariamente tecnologia. Acho que tecnologia não é mais um desafio grande, né? Acho que é mais toda essa arquitetura montada, hein? Muito bom. Deixa eu trazer alguns pontos aqui, Diego. A gente teve algumas perguntas da audiência, vou dar até uma turbinada. O Gilberto mandou uma pergunta, o Gilberto está muito grande para pôr na tela, quase um pergaminho a pergunta do Gilberto, mas vou tentar resumir. Por trás da segurança tem um negócio chamado dados, né? E esses dados têm um valor incalculável. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem visto aí na mídia várias notícias de empresas que tiveram vazamentos de dados, que não implementaram as devidas proteções, e veio essa pandemia para colocar todo mundo em home forced, né? Forçados em casa, não necessariamente com uma boa estrutura, e aquelas pessoas que antes estavam no ambiente que tinha conectividade, segurança da informação, firewall, políticas, se vê em casa onde o cara conecta no Wi-Fi da vizinha lá e já começa a trabalhar. Como vocês veem isso, né? Porque é quase impossível a gente falar que segurança caminha junto com dados, uma vez que a gente viu essa necessidade, né, dessa conectividade ampla por causa das pessoas que estão em casa. Você acha que vai ter uma preocupação maior das empresas agora em querer garantir a segurança de dados desses funcionários que estão no teletrabalho? Thiago, com certeza o maior desafio que a gente vai viver aí nos próximos anos está relacionado à segurança de dados no mundo todo, não diferente aqui no Brasil. E eu praticamente acredito em duas coisas, assim. Primeiro, pegando o exemplo do home office, que de fato as pessoas estão em casa mais suscetíveis a riscos de segurança, é fato. No caso da Único, a gente tem programas intensos de conscientização, curso com prova, a empresa inteira tem que fazer, cobranças, conscientização, e a gente, vou dar um exemplo, um exemplo de conscientização que a gente faz. A cada X tempo, não tão longo, nosso time de segurança cria
testes internos de phishing, que é aquele e-mail lá para a pessoa digitar senha e tal, com várias características diferentes, uma época de Black Friday, outra hora falando de promoção de carreira, para ver quantas pessoas caem, para ver nosso indicador de conscientização se está tendo efeito ou não, e, obviamente, reforçando a conscientização quando é necessário, quando mais pessoas caem em determinado tipo de e-mail de phishing. Então, a gente tem um programa amplo de conscientização e um time de segurança cada vez crescendo mais, tentando encontrar todas as maneiras aí de proteger o nosso ambiente. Além disso, empresas externas que fazem auditorias quase que diárias no nosso ambiente. Então, você tem vários mecanismos. Obviamente, segurança é uma coisa que você tem que sempre estar evoluindo. Não existe um ponto final para a segurança. Acho que esse é um ponto. Agora, falando na perspectiva da população, o que eu aprendi na Estônia que a gente precisa, de alguma forma, começar a educar os brasileiros para que eles possam cobrar isso das empresas, que a gente não tem isso aqui e boa parte do mundo ainda não fez como eles fizeram. A Estônia tem uma premissa incrível que é o seguinte: vazamento de dados um dia pode acontecer, porque o fraudador acha uma brecha e assim vai. O que a Estônia fez, que para mim é incrível, todo o acesso a dados, não importa onde eles estejam, seja no governo ou nas empresas, todo acesso ao dado aparece num tracking, numa página na internet que o estoniano entra, se loga e ele vê todo mundo que acessou os seus dados. Existe uma história interessante lá, que eles contam bastante, que é uma policial que tem direito a acessar para investigação, acessou dados do namorado porque estava achando que ele estava traindo ela, o namorado viu, denunciou, ela foi presa. Então, o conceito da Estônia é da transparência em relação a quem está vendo os seus dados. Aqui a gente está vivendo no Brasil 3 grandes vazamentos recentes de informação e a gente nem sabe até hoje de onde saiu o vazamento. Então, o ideal para essa perspectiva é poder entrar em determinado lugar e falar, ok, dado tal meu está lá no birô de crédito, está na operadora, não importa, no governo, e quem acessou esse dado aqui? Puta, tem um acesso indevido vindo de um fraudador. Então, a gente não sabe de onde isso saiu, se nosso dado for vazado ou se não foi. Na Único, a gente está construindo um aplicativo onde as pessoas vão poder abrir uma conta na Único e saber todos os dados que tem na Único e que empresas acessaram esses dados e para quê. Então, a gente vai seguir o modelo da Estônia, que é da transparência total para os usuários poderem saber, por exemplo, quem consultou a sua biometria facial e por quê, e você, inclusive, ter o direito de revogar acesso para aquela empresa, por exemplo. Então, a gente acredita muito nesse conceito de transparência, que daria uma credibilidade para a população do tipo, ok, se acontecer alguma coisa com o meu dado, eu deveria saber. Hoje, infelizmente, a gente não tem isso no Brasil, e para mim é um dos problemas que a gente tem nessa perspectiva de privacidade com a visão do usuário em relação ao que dados que vazou, para quem vazou, quem acessou. Muito bom. Ótimo ponto. Obrigado também pela pergunta, Otis. Deixa eu passar um pouquinho aqui, a audiência está mandando algumas informações interessantes. Aqui o Alexandre Bastos traz aqui, a Gartner lista evidências de segurança de dados em 2021 é o número 1 da lista de Securing Your Remote Workforce. Isso mesmo, Ale. Então, a gente tem visto isso, né? A gente vê que muitos clientes buscam os espaços flexíveis exatamente agora, porque aquele tempo de home office, todo mundo em casa sem a devida conectividade de segurança, começa a ter um risco também. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Diego. A LGPD pegou a gente de surpresa, né? Todo mundo achou que ia ser prorrogado, não foi prorrogado. Veio ali, se eu não me engano, em outubro, a gente foi obrigado a implementar. Todo mundo saiu colocando avisos de proteção de dados nos websites, você aceita o cookie, você nem lê os termos e condições, ou seja, parece que para o brasileiro nada mudou, né? O brasileiro só passou a clicar ali no aceita os termos e condições e vai embora. Inclusive, eu acho que tem muita informação interessante no termos e condições que a gente não sabe porque ninguém lê. Mas em que momento você acha que o brasileiro precisa acordar para essa consciência de dados, entendeu? Por que esse site quer os meus dados? Que tipo de dados eu estou passando para esse site, entendeu? É uma informação, não é? Como é que vocês veem também, eu acho que essa questão meio que unilateral dos dados, né? Você concorda com isso? Não. Então você não acessa. Peraí, eu não tenho nenhum momento... É um contrato de adesão, né? Ou você adere à minha política de dados ou tchau.
Como é que isso vai migrar, né? E como é que as IDTechs vão estar por trás, ajudando essas empresas a lidar com essas escolhas do usuário em compartilhar ou não os dados? Thiago, deixa eu te dar um dado assim, que eu acho que representa a importância da LGPD bem aplicada pelos órgãos de fiscalização, a nova agência que foi criada. A cada 10 segundos, a gente recebe uma tentativa de fraude em relação a dados de uma pessoa que nem sabe que está sendo utilizado os dados dela. Cada 10 segundos. Cada 10 segundos a gente recebe uma biometria vindo de alguém tentando se passar pelo Thiago com os dados do documento do Thiago. Por que isso é tão grave? Porque os dados do Thiago estão abertos, estão sendo vazados de lugares onde o Thiago nem sabe de onde está surgindo esse vazamento, e o governo não multava, ainda não multa, porque a LGPD só prevê a partir de agosto a questão da multa, você pode ser só notificado. Acho que, por que eu estou contando essa informação? Se o governo fizer um trabalho direito de penalizar esses vazamentos de dados de forma dura, a ponto de conscientizar as empresas e fazer com que elas protejam mais os nossos dados, é provável que as tentativas de uso incorreto de informação caiam drasticamente. Lembrando que quando alguém se passa por você, às vezes você pode levar meses para saber, porque o banco vai te colocar lá no Serasa da vida, como se você não tivesse pago, na verdade você nem sabia daquilo, uma confusão, porque você tem que fazer boletim de ocorrência, para lá no banco pedir para tirar, enfim, um super estrago aí em relação ao uso da sua informação para abrir uma determinada conta ou pedir determinado crédito. Então, assim, eu acho que a coisa importante da LGPD é que essa fiscalização junto às empresas realmente aconteça, a ponto das empresas fazerem um trabalho melhor de proteção de dados para que os brasileiros sejam menos penalizados. Eu acho que essa é uma primeira camada. A segunda, eu concordo com você. A gente tem vários aceito, que é tanta informação ali dentro que você acaba aceitando e, enfim, ainda tem isso que você falou. Se eu não aceitar, não posso fazer nada. Então, acho que existe um amadurecimento que, na minha perspectiva, não necessariamente vem da lei, mas vem das empresas começarem a tornar mais transparente e isso virar um novo padrão de consciência. Então, o que significa isso? A gente tem, por exemplo, um produto, o exemplo de assinatura eletrônica que eu falei. A gente diz por que a gente está pegando a biometria dele, é para ter certeza que é ele que está assinando aquele documento. Então, quanto mais transparência você der para as pessoas, mais onde não tiver, ela vai sentir, e isso deveria ser um efeito de conscientização. Então, acho que a LGPD deveria ser um passo para iniciar uma nova consciência dos brasileiros a partir de uma melhor transparência das empresas. E, em paralelo, o governo fiscalizando melhor, sendo mais duro, para que a gente não tenha tantas informações nossas sendo utilizadas à torta e à direita. Nesse exemplo que eu falei, a cada 10 segundos um brasileiro protegido sem mesmo saber que foi protegido, né? Deixa eu passar para o Otávio, trazer algumas perguntinhas. Otávio, eu só queria quebrar o gelo aqui, trazer uma brincadeirinha que o pessoal me mandou aqui, enquanto a gente está fazendo a live no WhatsApp, que eu acho que é bem legal, né? Eu vejo especialistas em LGPD onde? Em toda parte. Foi o que aconteceu, né? Na hora que virou esse negócio de LGPD, o que apareceu de gente em LGPD, e uma outra engraçada que eu recebi agora, eita, ficou pequena, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Em caso de cyberataque, né? Quebre o vidro e puxe todos os cabos ali do servidor. Brincadeiras à parte, Otávio, vamos lá. Eu vou das perguntas de quem não entende de LGPD, né? Nos papos que eu tenho com o pessoal, as dúvidas são bem básicas. Eu vejo empresas, inclusive empresas de TI e tal, a preocupação principal é com os dados que eles já têm. O que eu faço com os meus dados? Como é que eu vou adequar? Você consegue ver empresas, porque assim, para se adequar devem ter ISOs, etc e tal, mas eu vejo que você falou de educação, educar essas empresas.
existe o risco depois, né, que essas empresas percam os dados dela pelo fato de não se adequar e sejam multadas? Esse risco é real? Você está vendo as empresas se preparando, ou você acha que realmente quando chegar o momento, vai ter empresa que, não, você vai ter que apagar isso, ou vai ter que fazer alguma coisa diferente porque não conseguiu se adequar à lei? Eu vejo essa preocupação muito grande, porque o dado é o dinheiro, é com isso que elas fazem dinheiro. Eu não vejo uma preocupação com a transparência, como você falou, eu vejo mais a preocupação com o próprio business. Não sei se você também tem percebido isso e ouvido muito isso. Eu acredito que é um processo relativamente longo, assim, Otávio. Eu acho que não é uma mudança do dia para a noite, mas, obviamente, acho que o Brasil deu um ótimo pontapé em criar essa lei, e o próximo passo seria criar uma agência robusta, como está sendo criada, e que regulamente essa lei, dizendo com clareza vários aspectos do que é necessário para atender o LGPD. Mas, assim, conceitualmente, são 3 grandes blocos, assim, que eu acho que as empresas, pegando um pouco da sua pergunta sobre como entender a LGPD. Primeiro, a LGPD cria diversos instrumentos para você guardar as informações de maneira segura. Então, você tem que preservar a segurança dos dados. Segundo, ainda relacionado a isso, se vazar, você tem que avisar as pessoas. Esse é um outro quebra de paradigma. Importante. Não vejo, nunca ninguém me avisou nada que os dados foram vazados. Deixa eu aproveitar esse ponto. Eu recentemente recebi um e-mail da minha seguradora de vida falando que toda a base dele sofreu um ataque e que meus dados tinham sido comprometidos. Aí eu peguei e respondi o e-mail, né? Falei, olha, e aí? O que vocês vão fazer? E a resposta deles foi, não, eu estou te dando 1 ano grátis de acesso ao Serasa para você monitorar o seu nome no Serasa e poder saber se alguém está usando seus dados para uma coisa. Eu falei, ok, menos pior, mas não resolveu o meu problema, entendeu? Tipo, tá tendo um processo, como é que está avançando a investigação e por aí vai. Tudo bem, eu estou usando lá a função do Serasa, que inclusive é um grande cliente nosso, da Regos, tudo bem bacana. Só que, ao mesmo tempo, você concorda que não resolveu o meu problema? O dado foi exposto, entendeu? O meu dado está sendo comercializado aí no mercado negro. Isso não é um caminho sem volta, né? Uma vez que ganhou a rede, já era. Com certeza. Uma vez que caiu na rede, com certeza. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse passo dado por essa empresa já é um passo de consciência pouco visto por aí, inclusive entregando ali esse créditos para você consultar no Serasa, assim, até admirado com a postura. Mas tem a ver com a história da LGPD, você é obrigado a notificar as pessoas para que elas saibam que elas, a partir dali, podem ser penalizadas com o uso dos seus dados, principalmente no sistema financeiro, né? Então, eu acho que é um bom ponto. A outra coisa as outras 2 coisas que a LGPD pede de maneira clara é que você dê a clareza para a pessoa no momento que você está entregando seus dados, para que ela quer os dados. Então, é a tal da transparência na entrada, né? E dê a liberdade para você de chegar em qualquer empresa e falar, não quero mais meus dados aí. Por qualquer motivo, eu não confio, sei lá, vamos dizer essa empresa, espero que não aconteça, obviamente, que você acabou de dar o exemplo. Daqui 2 semanas você recebe de novo outro e-mail. Daqui 2 meses outro e-mail. Não, cara, peraí. Eu vou lá e vou pedir para excluir meus dados de lá. Eu não quero ficar toda hora recebendo e-mail de vazamento. Então, a LGPD também obriga as empresas a excluírem dados de quem não quer que tenha seus dados naquela determinada empresa, por qualquer motivo. Então, são os 3 aspectos aí da LGPD, mas, obviamente, pegando o gancho do Otávio, eu acho que é uma jornada longa de conscientização, de mudança, e vai depender da atitude das pessoas em ir para empresas que são mais transparentes. Então, acho que demos o primeiro passo, mas realmente está distante de um amadurecimento total aí da sociedade, das empresas e do próprio governo fiscalizando. Muito bom, muito obrigado. Deixa eu trazer a gente de volta aqui. Otis, mais alguma pergunta para o Diego, antes de eu ir para as perguntas da audiência? Não, eu tenho uma curiosidade, só porque antes de trabalhar aqui na Regos, eu trabalhei em banco. E eu lembro de eu fazendo treinamentos para identificar se um RG era falsificado, se um CPF era falsificado, uma assinatura, eu fazia compensação. Eu ficava era muito manual, muito, né, pessoas fazendo isso. Eu vejo na questão, né,
está falando de biometria facial para os bancos, um negócio absurdo em relação à fraude. Já existem dados comprovando o quanto essas fraudes podem diminuir e ter saving realmente para um banco, por exemplo, que vai deixar de utilizar uma assinatura e vai utilizar a biometria facial. Eu, como ex-bancário, eu fico pensando como deve ser mais tranquilo compensar um cheque ou abrir uma conta hoje em dia. Com certeza tem alguns dados, Otávio. O que acontece? Eu acho que é legal você ter trazido esse exemplo. O modelo da década de 2000, para identificar possíveis fraudes, era o que você acabou de citar, de validar as características do documento. Então, por exemplo, esse documento foi emitido em 1983 nessa cidade, e aí eu tenho aqui um arquivo que me diz quem era o delegado que assinava naquela cidade naquele ano. E aí eu verifico se está no documento aquele delegado. Então, existe várias regras de emissão de RG que você consegue criar cheque para chegar na questão do documento falso. O problema é que os fraudadores das quadrilhas, por algum motivo, aprenderam essas regras, ou chegaram até essas regras. Então, o cara consegue emitir um documento com as mesmas características do original. E aí passa. Uhum. Então, acho que esse é o nó em questão, em relação a validar documento, infelizmente. O que acontece em relação ao que você me perguntou sobre os dados, a gente chegou em alguns bancos, e alguns varejos, algumas fintechs, onde mais de 20% da inadimplência era fraude. E os bancos e fintechs não tinham consciência disso. Porque esse é outro problema. Alguém se passou pelo Otávio. Obviamente, para pegar um crédito de veículos. Você não vai pagar, não foi você que pediu aquele crédito. O que vai acontecer dentro do banco? Vai cair na inadimplência. Até ele descobrir que é uma fraude, pode levar tempo. Até que, basicamente, o Otávio saber disso, porque viu o seu nome lá no Serasa, ou na Boa Vista, qualquer outro birô, e aí você liga para o banco e fala, cara, não fui eu que fiz. Aí ele descobre que é uma fraude depois de um ano. Então a gente descobriu, começando a trabalhar com biometria nesses bancos, que o percentual da inadimplência era muito alto, vindo de fraude. O que gera um problema para a nossa população, porque os juros é alto também, porque você paga pela inadimplência de quem não está pagando. Só que você tem parte da inadimplência que é fraude. Então, quem paga pela fraude, no fim do dia, somos nós mesmos, brasileiros, via os juros altos. Então, é um looping super ruim, negativo, que, aos poucos, com esse conceito de identidade e proteção via biometria, a gente está quebrando, né? Então, criar um ciclo virtuoso e não mais vicioso, né? Muito bom. Ótimos pontos, Diegão. Obrigado, Otávio, também pelas perguntas. Vamos passar aqui para as perguntas da audiência. A gente já caminha para a reta final da nossa live aqui. Deixa eu começar. Gente, é muita pergunta. O pessoal está animado aqui. Muito bom. Você que mandou pergunta, interagiu. Não esquece de comentar de onde você está assistindo. A Nina trouxe aqui algumas perguntas que foi bem em linha com o que o Diego falou agora há pouco, né? O que fazer quando um site pede informação demais ou quando a gente não consegue se cadastrar, né, de um site, ou quando a gente acha que o dado está sendo utilizado de maneira errada. O Gilberto também mandou algumas perguntas aqui. Deixa eu tentar trazer essa aqui. Diego, você não acha que algo tem que ser feito com mais ênfase para as pessoas se alertarem com engenharia social? Ou seja, né, a consciência do usuário. O que a gente está fazendo hoje aqui é consciência do usuário, né? Uma live, a transmissão, é parte dessa conscientização, mas não vai parar aqui, tem que ser muito mais abrangente que isso, né? Como é que você olha para frente? Os seus clientes, por exemplo, quando contratam a Único, né? Além dos colaboradores, eles levam essa campanha para os potenciais clientes deles? Tiago, é uma pergunta complexa de ser respondida, porque os golpes e a criatividade mudam para achar novas brechas. Então, deixa eu dar 2 exemplos que eu ouvi dos clientes recentemente. Primeiro exemplo, um grande banco começou a ver a fraude do presente em casa. Eu falei assim, como assim presente em casa? Os fraudadores chegam na casa da pessoa, sabendo que ela mora ali, já tem alguns dados prévios daquela pessoa, com um presente, até existem vários casos de chocolates, e fala assim, você foi sorteado, eu sei o seu nome, o Thiago e tal,
Eu só preciso tirar uma foto sua e uma foto do seu documento para eu registrar aqui que eu entreguei o prêmio que você ganhou na campanha tal da empresa tal. As pessoas caem dentro das suas próprias casas, acreditando que aquilo realmente é uma premiação. E o que a pessoa está fazendo? O que o fraudador está fazendo naquele momento? Abrindo uma conta bancária, um crédito atrelado. Outro exemplo também que eu vi recentemente no Rio de Janeiro, pessoas mal intencionadas dentro dos Correios estão pegando cartões com chip que são recebidos, trocam o chip, colocam um chip falso, altera o telefone da carta para onde a pessoa tem que ligar para desbloquear com a senha dela e manda para a pessoa, e na verdade está ligando para o call center da quadrilha. Assim, é um tema super crítico porque ele não, no fim do dia ele não tem fim. Você protege a identidade da pessoa com a biometria, mas o fraudador vai lá e tira a foto dela na casa dela. Tipo. Então, enfim, eu acho que quanto mais as empresas e os governos conseguem usar tecnologia com esse pensamento de ir resolvendo os problemas de fraude, mais você está protegendo a sociedade em relação aos usos dos dados indevidos dela. Mas no final do dia é uma corrida que não tem final. Você vai estar tendo que... talvez a frase parecida com o já ouvi do Beto Sicupira é que nem cortar unha, você vai ter que cortar o tempo todo. Então, você está o tempo todo tentando encontrar formas de proteger as pessoas, proteger as empresas de perdas. Então, é uma coisa sem fim, na minha perspectiva, né? Muito bom. Trazer mais algumas perguntinhas aqui da audiência. Eu estava respondendo aqui, pessoal. Vamos manter as perguntas no LinkedIn e no YouTube. Não adianta ficar me mandando 1000 perguntas no WhatsApp. Não dá tempo de atender todas essas pessoas ao mesmo tempo aqui. Mas vou tentar trazer aqui. Aí eu vou pincelar aqui com a pergunta da Paty, porque está em linha com o que eu recebi aqui no... Perdão, da Paty, cliquei errado. Da Paty aqui. Dicas para ensinar os nossos pais, avós a não caírem nessas fraudes. Aí o pessoal do WhatsApp mandou aqui para mim um negócio engraçado. Falaram o seguinte, que mesmo as pessoas mais high-techs, mais protegidas, acabam caindo em golpes, porque a criatividade, né, infelizmente, né, dos criminosos é muito grande. Mas existem maneiras que parecem simples de serem bloqueadas e aparentemente não existe muito investimento nessa área, né? Então, por exemplo, ser obrigatório uma verificação de 2 etapas para todo mundo que tem um aplicativo no celular. E não é obrigatório, é opcional. Você acha que as empresas, pensando em segurança, e principalmente quando você está implementando as suas soluções, dicas que são simples, mas que muitas vezes ajudam a proteger a segurança dos usuários, pode ser implementados pelas empresas como top-down? Então, por exemplo, eu como aqui, CEO da Regos, posso pegar e exigir todo mundo a partir de hoje, eu quero verificação de 2 etapas em todos os WhatsApps, em todos os Instagrams, em todos os Outlooks. Isso é uma forma que as empresas podem fazer para ajudar a combater a fraude? Duas coisas, assim, Thiago. Acho que primeiro, em relação ao usuário, seu comportamento, como se proteger. A dica que eu dou, assim, é super simples. Não faça nada que não seja normal. Nada. Então, eu tenho uma história que 2 anos atrás, meu pai caiu numa fraude que começou numa operadora de telefonia. Eles fraudaram um tio meu. O fraudador ligou lá falando que tinha perdido o chip e outras coisas assim. Conseguiu um outro chip em nome do meu tio, baixou o chip e o WhatsApp do meu tio e mandou mensagem ao meu pai pedindo dinheiro, porque ele precisava naquele momento pagar um boleto de R$2.000, meu pai transferiu. Só que nenhum tio meu fez isso historicamente na vida, pedir desse jeito, dessa maneira, e ele caiu, e eu falei, pai, isso é uma coisa que não é normal. Então, eu acho que a dica de tudo que for diferente do normal, cara, não faça. Alguém chegar na sua casa com uma caixa de bombom falando que você ganhou um prêmio que você nem sabe se você se cadastrou ou não, não é normal. Então, não caia. Acho que essa, para mim, é a perspectiva da dica em relação aos usuários. Acho que a segunda parte da sua pergunta, sim, já existem várias empresas usando, por exemplo, a Único para chancelar e ter certeza que você para não te prejudicar e nem prejudicar ela. Então, exemplos. Já existem algumas agências de viagens online
que na hora que você fecha a sua compra no e-commerce, lá no site, pede a sua biometria, avisando para ela que é para a segurança dela, pergunta para a Único se realmente é a biometria do Thiago, para ter segurança naquela venda e você não ter o débito no seu cartão sem ter sido você ter feito aquela compra. Então, sim, existem algumas empresas que já estão aprimorando camadas de autenticação para tornar a vida das pessoas mais seguras e a vida delas também sem perdas financeiras. Então, acho que eu acredito piamente que a gente, por exemplo, quem tem iPhone, quando você vai fazer uma compra no Apple Store, você valida de novo com a sua biometria facial, para ter certeza que é você que está fazendo aquela compra e não uma pessoa que roubou seu celular ou seu filho e assim vai. Então, sim, eu acredito que vai existir mais camadas de autenticação em prol da segurança das transações. Eu tenho plena convicção nessa direção. Obviamente tem que ser coisa simples, senão você desiste de tão complicado que é e acaba não fazendo essa compra, por exemplo, no e-commerce. Mas sim, eu acredito que vão ter mais camadas de segurança, com certeza. Muito bom. Obrigado, Diegão. Mais aqui algumas interações com o pessoal da audiência, que eu acho que é bacana. Quais são os tipos de segurança eletrônica? Acho que todo mundo identifica a segurança eletrônica, leitor de impressão digital e o facial, mas tem muito mais coisa, né? Tem admissão digital, tem documento, assinar documentos hoje digitais. Dá uma pincelada aí sobre os tipos de segurança eletrônica. Fala segurança digital na perspectiva de tecnologias, Thiago? Isso. Tá. Acho que enfim, eu acho que falando um pouco de tecnologia, existem várias tecnologias que tentam identificar se você é você mesmo. Então, por exemplo, existem empresas que atuam no e-commerce, não é o nosso caso com essa tecnologia. Estou dando exemplo de empresas diferentes da Único, que avaliam o seu comportamento no browser. Então, quanto tempo você leva de um campo para outro, como que você arrasta o mouse, velocidade, e vão guardando esses registros para, no futuro, quando você voltar a fazer uma compra, conferir com aquela compra original, com aquele comportamento, para ver se tem algum tipo de comportamento estranho de maneira de você operar o browser. Então, que o mercado chama de biometria de comportamento, isso. A mesma coisa para celular. Existem empresas israelenses desenvolvendo tecnologia com a pressão do seu toque, tudo isso é guardado de dados, as pessoas talvez não tenham a mínima ideia disso, mas os celulares guardam dados sobre o seu comportamento de pressão de toque na tela, por exemplo. Existem, de novo, como de exemplo, empresas israelenses tentando criar uma biometria de comportamento a partir dessa maneira que você usa o seu celular. Então, sim, existem várias tecnologias já existentes, algumas sendo criadas, sempre com a tentativa de identificar se é você que está fazendo aquela transação. Acho que esse é o grande desafio de identificação do nosso século, que eu praticamente acho que a tecnologia vai resolver. Da mesma forma que o chip resolveu fraude de transação de cartão clonado, que era um caos no Brasil no passado. Nós tínhamos clonagem de linha de celular, não sei quem lembra disso, dos GSMs da vida, e isso acabou, foi resolvido. Hoje a fraude é de outro tipo. Então, sim, tem várias tecnologias avançando, mas todas tentando chegar no mesmo lugar, que é ter certeza que você é você naquela operação. Muito bom. Pessoal, eu acho que de todas as perguntas que eu recebi da audiência aqui, o Diegão cobriu quase todas aí, né? Então, deu para passar. Assim, muitas perguntas eu não trouxe, porque ele já falou durante o speech dele. Se caso você fizer alguma pergunta que não tenha sido respondida, você entrou depois na live, você vai poder voltar no comecinho da live e acompanhar o bate-papo desde o início. Diegão, você me permite, antes da gente passar aí para considerações finais do Otávio e tu também, deixa eu aproveitar para divulgar na próxima live que a gente vai ter aqui no Intalks, aproveitar o momento para trazer aqui. Semana que vem, dia 24 de fevereiro, a gente vai estar recebendo a queridíssima Graciela Moreno, ela que é diretora da HSM, né? Todo mundo conhece a HSM pela revista, os eventos, as feiras, tudo mais. E a gente vai estar falando aqui o desafio de desenvolvimento de pessoas e do novo líder nesse momento pós-pandemia no Intalks Digital, né? Que tem como oferecimento aqui a Verity, que vai estar na presença do seu presidente, o Alexandre Barsi, junto comigo aqui na quarta-feira, 11h30, pessoal. Então é bem legal, porque vai ser um bate-papo de alto nível. Hoje, para quem quiser, a gente tem 3 salas bem bacanas correndo lá no Clubhouse, não vão estar transmitindo aqui, é só lá no Club.
A gente tem 5 horas uma live da nova capa da Veja São Paulo, né? Os Santaners, né? Quem mora em Santana, a gente vai estar discutindo lá, né? No Clubhouse com a Veja São Paulo, né? O Intox vai estar lá, o Intox já se digitalizou. Às 7 da noite, uma sala sobre franquias lá, e às 8 da noite também uma sala oferecida pela Audi do Brasil aí sobre destinos para viajar de carro. Bem legal também. Então, hoje à noite tem bastante conteúdo lá no Clubhouse. Tendo feito aqui divulgar as próximas, queria começar pelo Otávio. Otávio, gostou do bate-papo? Acho que tem tudo a ver com que os clientes, né, dos espaços flexíveis têm cada vez mais trazido essas preocupações com os dados de segurança, né? Gostei muito porque eu gosto de fazer perguntas mais simples, digamos, porque são as perguntas que o meu time no campo acaba recebendo e eles acabam trazendo para mim, que a preocupação é essa, tá? Vocês têm essa... Você sabe da LGPD? Como é que funciona dentro da Regus? O time vai trabalhar uma parte numa unidade da Regus, uma parte em casa. Como é que funciona? Então, eu sinto que as dúvidas ainda são muito básicas, assim, de como eu falei, como se adequar, o que fazer com os dados, quanto tempo demora para se adequar, eu vou ter multa. Então, é uma preocupação muito grande, eu sinto que falta educação. Então, acho que esse bate-papo foi interessante para trazer um pouco mais de informação. Convido todo mundo que estiver aqui a entrar no site do Processo para olhar, realmente tem muita informação lá legal, importante, e pesquisar sobre o assunto, porque é algo que é a biometria facial, que é que eles fazem, é uma coisa que veio para ficar, e cada vez mais a gente vai ter que estar se adaptando às novas tecnologias e trabalhando de uma maneira, o principal, correto, né? Então eu vejo muita gente ainda tentando entender e como é que eu dou um jeitinho, não. Acho que foi muito legal o que o Diego falou de transparência e de trabalhar num ciclo, um ciclo não vicioso, mas um ciclo virtuoso. Achei muito legal. Acho que se a gente começar a trabalhar dessa maneira, nesse assunto especificamente, o Brasil pode ser um pouquinho diferente, né? Sair de exemplo de que aqui é burocrático, aqui não funciona, aqui a empresa, tudo tem que vir de fora, e a tecnologia pode vir daqui e ajudar bastante gente. É isso aí, obrigado, gente. Muito bom, obrigado, Otávio. Agora, Diego, queria pedir considerações finais suas, mas também responder uma pergunta aqui que eu acho que é super bacana. Dicas do Diego Martins para quem quer empreender na área de tecnologia do Brasil. Boa, vou começar pela pergunta aí, que é super boa. A dica que eu sempre dou, e também seguindo a linha do Otávio, que é super dica simples, por que 90% das startups em menos de 5 anos não existem mais? Porque muitas vezes o empreendedor, quando quer criar uma empresa, quer empreender a sua ideia e não a dor do cliente dele. Então a gente tem parece óbvio, mas infelizmente não é tão óbvio, qualquer coisa que você quer empreender no mundo de tecnologia ou qualquer outro mercado, você tem que ter certeza se realmente quem você vai oferecer aquele produto tem aquela dor. Muitas vezes você acha uma coisa incrível, mirabolante, mas é para você e não para pessoas que têm que comprar aquele produto ou serviço. Então a dica que eu dou é, antes de começar a desenvolver, antes de começar a vender, tenha certeza se realmente você está resolvendo uma dor, que a pessoa, que o cliente, que o usuário vai comprar ou pagar para ter acesso àquilo. Então, acho que esse é um ponto importante nesse aspecto de empreender, ter certeza que está resolvendo um problema e não querendo uma solução porque você acha que é legal. Acho que, fechando aqui, agradecer. Como eu falei, assim, a gente está vivendo uma revolução que vai mudar muita coisa com a identificação digital. A gente, com certeza, vai poder transferir imóvel do seu celular, a gente vai conseguir votar para prefeito, presidente, governador de um computador, você não precisa mais ir em algum lugar, você vai conseguir fazer prova de qualquer lugar do mundo, porque a universidade sabe que você é ali naquele momento. Então, existe uma revolução enorme para acontecer, mas como toda a tecnologia nova, eu pensei numa analogia rápida aqui, sei lá, quando a gente saiu do deslocamento de cavalos para carros, cara, com certeza carro mata muito mais do que cavalo, pela velocidade, por N características, e o mundo teve que evoluir a segurança disso, teve que criar cinto de segurança, teve que não pode dirigir alcoolizado, então, sim, é um amadurecimento contínuo para você ter redução de acidentes, mas em contrapartida você tem várias vantagens de uma tecnologia como um carro. Então, acho que existe uma mudança, mas ao mesmo tempo existe uma necessidade de amadurecimento enorme em relação a esse tema de privacidade, em relação à segurança e conscientização das pessoas como um todo.
Muito bom. Super obrigado aí pelo convite. Que isso. É isso aí, pessoal. Então, para vocês que ficaram com a gente aí até o final, quem gostou, deixa o seu comentário, deixa um joinha. Vou passar agora no vídeo de encerramento para o Diego ver. Esse foi o InTalk CEO com Diego Torres Martins, né? Ele que é fundador e CEO da Único, né? Empresa de ID Tech, tecnologia de identificação de pessoas e segurança de dados, onde a gente falou da revolução da identidade digital e proteção de dados aqui no InTalks. Obrigado pela participação, Diego. Obrigado, Otávio. Para você que fica aí, não esqueça de compartilhar a live e deixar o seu comentário. Um grande abraço a todos. Valeu! Valeu.